Você já parou para pensar que o próximo paciente que vai fechar um tratamento na sua clínica talvez seja aquele que já passou pela sua cadeira, mas nunca recebeu uma ligação de volta? No mundo da odontologia, a gente investe tempo, dinheiro e muita energia para atrair pacientes. Mas muitos deles se perdem simplesmente porque ninguém fez um acompanhamento. Ninguém mostrou interesse em real após a primeira consulta. O follow-up, esse acompanhamento inteligente, estratégico, não é só sobre vender mais. É sobre criar confiança, mostrar cuidado e transformar uma oportunidade que estava quase perdida em tratamento fechado. E hoje eu vou te mostrar porque o follow-up bem feito é um dos maiores segredos das clínicas que faturam alto e mantêm a agenda cheia o ano inteiro. Meu nome é Betina, sou dentista especialista em trazer mais resultados para a sua clínica através de treinamento de SDR e recepção, qualificando muito o seu agendamento. Então, se você é dentista ou gestor de clínica, fica aqui comigo, que hoje eu vou falar um pouco de como transformar a sua clínica em uma máquina de agendamento e conversão. Bom, antes da gente começar a falar sobre follow-up, eu gostaria que vocês entendessem o que significa follow-up, né? Follow-up é seguir, é acompanhar. E dentro da odontologia, quando a gente fala em follow-up, a gente fala follow-up. Existem dois follow-ups que a gente trabalha muito. O follow-up de pós-venda e o follow-up de pós-não-venda. 90% das vezes, se eu perguntar para qualquer pessoa o que é um follow-up dentro da odontologia, follow-up é quando a gente vai tentar trazer de volta aquele paciente que passou por avaliação e que por algum motivo não fechou o tratamento. Tá certo. Esse é um follow-up de pós-não-venda. O que muitas pessoas e muitas clínicas não fazem é um follow-up de pós-venda. Ele é tão importante quanto um follow-up de pós-não-venda. Por quê? O follow-up de pós-venda é aquele follow-up responsável por fidelizar o seu paciente. Aquele paciente que já acreditou em você, que já te comprou, que conhece a sua estrutura, que conhece a sua entrega, que você já teve a chance de encantar esse paciente, de mostrar como funciona a sua clínica, qual que é a jornada dele aí dentro. Esse paciente, ele é um paciente indicador. Se a sua clínica não faz um follow-up de pós-venda, não acompanha esse paciente, não se interessa, não cuida, muito provavelmente ele vai ser um paciente, a sua clínica vai ser uma clínica que não tem indicação, o que é muito sério. Né? Quando a gente pega uma clínica, vai fazer uma campanha de indicação que não funciona, é um alerta. A gente tem que parar e ver o que está acontecendo. Por que os seus pacientes não estão te indicando? Aonde que está a falha? Em qual parte do processo a gente está falhando, não está funcionando? Porque um paciente que está dentro da sua clínica, que comprou o seu tratamento, comprou a sua ideia, a sua experiência, antes de conhecer a sua entrega, você concorda que houve uma falha no meio do processo que ele não está satisfeito e, por esse motivo, ele não está te indicando? E aí a gente fica buscando pacientes em outros lugares, quando, na verdade, a gente deveria estar fidelizando os pacientes que já estão dentro da clínica, que já estão com a gente lá dentro. Então, existe um processo enorme, um protocolo a ser seguido desde o primeiro dia que o paciente pisa na clínica, a hora que ele fecha esse tratamento com a gente, durante o tratamento dele inteiro, que seja um tratamento de uma semana, um tratamento de 2 meses, 6 meses, 1 ano, esse acompanhamento tem que existir, né? E não só até a finalização da entrega do tratamento. Esse follow-up, ele não vai acabar. A gente vai cuidar desse paciente para quê? Para que esse paciente que já esteve lá dentro da clínica, ele não se perca, né? Ele volte sempre para uma recompra.
Mas não porque, a cada 6 meses eu vou fazer uma campanha, os pacientes que terminaram o tratamento, todo mundo tem que passar no dentista a cada 6 meses, blá, 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 toda aquela história. Não, esse paciente ele vai passar na sua clínica a cada 6 meses, porque ele entendeu a necessidade de fazer a manutenção desse tratamento. Porque você seguiu um protocolo, você conseguiu elevar o nível de consciência dele para que ele entenda que não é uma consultinha a cada 6 meses, que não é uma obrigação passar no consultório a cada 6 meses. Existe uma necessidade para isso, né? Isso é uma manutenção. Então, é muito importante que esse protocolo seja seguido, porque é um paciente que vai gerar uma indicação. Então, você já vai ter novos pacientes. É um paciente que vai ter uma recompra dentro da sua clínica, porque sempre que houver a necessidade dele passar em consulta, sempre que tiver um problema inesperado no dente dele, vai ter fácil o seu contato. Por quê? Porque ele tem alguém cuidando dele. Ele tem alguém que se preocupa com ele de tempo em tempo. Ele tem o seu telefone salvo no celular dele fácil. Ele consegue buscar você fácil no celular dele. Então, quando ele tiver uma dor, ele não vai precisar perguntar para o vizinho dele: você tem algum dentista para me indicar? Não, tá lá. Se o vizinho dele tiver uma dor de dente, não, minha dentista é ótima, tá aqui, ó, o celular dela é fácil. Tá? Então, esse follow-up pós-venda, que muitas pessoas, a maioria das clínicas não fazem. Tá? Por quê? Porque a gente sempre está tão focado no follow-up pós-não-venda, né? Que é aquele follow-up do paciente que não fechou na avaliação e a gente quer fazer de tudo para que ele feche, que a gente esquece de quem já está dentro da nossa clínica. Tá? Então, esse follow-up pós-venda, ele é extremamente importante para a gente fidelizar o paciente, para a gente poder fazer pesquisa NPS, para poder entender aonde que está o problema da nossa clínica, que a gente não está tendo indicação, né? Que a gente não está tendo resultado em alguma parte do processo. Então, esses pacientes, eles são importantíssimos, importantíssimos. Então, a gente precisa, sim, ter esse cuidado pós-venda, tá? Cuidar desse paciente durante o tratamento. E aí existe um protocolo, fluxo de cadência de mensagem, de cuidado, em qual momento você vai ter que entrar em contato com esse paciente para você poder gerar essa conexão com ele e estar sempre à disposição, tá? Como que vai virar esse paciente de indicação? Em que momento você vai poder pedir indicação para ele? Qual que é o momento mais assertivo da gente pedir indicação? Quando que esse paciente vai virar um paciente de recompra dentro da clínica? O que a gente vai oferecer para esse paciente? Como que a gente vai conseguir fidelizar, elevando o nível de consciência dele para a necessidade de comparecer nessa consulta de manutenção de tratamento? Claro que não é só sair da clínica e agendar e tá tudo certo. Não, tem um processo, né? Como tudo tem um processo, tem etapas que a gente vai ter que seguir, né? Para que ele compareça na clínica e a gente faça essa roda girar, tá? Mas esse follow-up que pouquíssimas pessoas fazem, pouquíssimas pessoas falam, ele é importantíssimo para a gente poder ter resultado financeiro dentro da clínica e não só ficar buscando paciente novo. Tá? A gente tem que trabalhar essa carteira de paciente que já é nossa, né? Para quem já tem clínica aí há 3, 4 anos, 20 anos, 30 anos, vai buscar quantos pacientes vocês têm dentro da clínica que a gente poderia estar trabalhando, né? E aí, só que se a gente for deixar para entrar em contato com esse paciente numa campanha, num endomarketing pontual, são pacientes que muitas vezes vocês não falam com eles há 2, 3 anos, 6 meses, 1 ano, que é muito difícil da gente gerar essa conexão de novo, né? De ter essa conexão com os pacientes. Quando que, na verdade, quando a gente já mantém isso desde o início, é muito mais fácil.
né? A resposta deles é muito melhor. Tá? Então, quem trabalha com marketing, por exemplo, tráfego pago, todo mês tem, vamos supor aí, 300 leads. A gente consegue agendar 70, 80, 100 leads. Fica aí, sobra 200 leads todo mês. E vai acumulando. Aí você trabalha com tráfego pago há um tempão. Pensa só quanta coisa a gente consegue fazer com os nossos pacientes, né, sem precisar ficar dependendo de lead. Ah, vou parar de fazer tráfego pago? Claro que não. Hoje em dia, né, as clínicas que têm aí uma performance alta, que têm reconhecimento, que gera autoridade, está todo mundo em rede social, né? Inquestionável isso. Mas a gente tem muitos leads dentro da nossa própria clínica que está lá na nossa mão. E qual que é a grande diferença? São pessoas que já sabem o nosso trabalho, já conhecem o nosso trabalho. Por isso que, se a sua clínica é uma clínica que não trabalha indicação, que não tem indicação, quando faz campanha de indicação, não tem resultado, alerta máximo. Alguma coisa de errado está acontecendo no processo. Em que momento vocês estão perdendo esse paciente? Né? O paciente não vai indicar algum produto, alguma coisa que ele não goste. Né? Ele só vai indicar aquilo que ele fala, cara, estou colocando minha mão no fogo, estou te indicando porque lá é bom demais. O atendimento é bom, a entrega é boa, o preço é bom, a forma de pagamento é bom, então eu vou te indicar. O paciente já chega quase que fechado, né? Diferente de um paciente que a gente está buscando que não conhece a clínica. Tá? Então, o endomarketing ele é extremamente importante, muito importante, para poder fazer parte aí do nosso faturamento. Então, fica a dica, follow-up pós-venda tem que ser feito com maestria dentro das clínicas. E o outro follow-up, que aí muito se fala, né? Que a maioria das clínicas já tem esse treinamento, mas, infelizmente, que na maioria das vezes de forma errada, né? Por quê? Porque já chega visando o financeiro, já chega visando o dinheiro, e o que a gente precisa entender é do paciente, né? Qual que é a dor dele, o porquê que ele não está fechando esse tratamento. Então, vamos começar do comecinho. O follow-up pós não venda. É aquele paciente que veio até a sua clínica, fez uma avaliação, já passou pela recepção, já teve todo o encantamento, fez radiografia, passou pelo dentista avaliador, fez um check-up digital quando é realizado, fez uma avaliação, montou um plano de tratamento, recebeu a negociação dentro de uma política comercial certa, mas, a hora que chegou no final, por algum motivo, não rolou o fechamento, não teve acordo, não teve contrato assinado. E aí, algumas clínicas simplesmente, tá jóia, beleza, fica para a próxima. E na maioria das clínicas, não. Aí entra um fluxo que é o follow-up pós não fechamento. Esse follow-up, ele existe várias maneiras da gente poder trabalhar com ele, né? A gente pode trabalhar esse follow-up imediatamente após o paciente sair da sala de avaliação. A gente pode trabalhar esse follow-up por telefone 2, 3 horas depois, até mesmo no dia seguinte. Não tem problema de que maneira que ele seja feito, tá? Muitas clínicas não têm estrutura física para fazer esse follow-up internamente. Não tem problema, desde que ele seja feito da maneira correta, tá? No fluxo de cadência certo, com as perguntas certas, que você saiba quebrar as objeções, que você saiba entender a dor do paciente, que você consiga resolver de uma forma muito objetiva a dor desse paciente, para poder fechar ele o mais rápido possível. Por quê? Porque a gente está competindo com várias clínicas, né? Então, o follow-up pós-não-venda, ele tem que ser muito coerente, né? Muito assertivo, para que você consiga ter um resultado muito mais rápido. Fazer o follow-up
só por fazer não vai te trazer resultado. Isso eu te garanto. Tá? Então, para fazer o follow-up, a gente precisa primeiro entender aquilo que a gente está vendendo, entender a necessidade do paciente, se ele está no momento de compra dele ou não, ter treinamento para poder quebrar todas essas objeções e, o mais importante, usar essas objeções a nosso favor. Né? Como que eu vou usar a objeção dele para conseguir fechar o tratamento dele? Tá? Então, esse treinamento da SDR comercial é importantíssimo. Para quê? Para que ela consiga trazer esse paciente de volta. Muitas clínicas têm tempo de compra diferente. Né? Pode ter uma clínica que a gente entenda que o tempo de compra dela é imediato. É aquele paciente que vem, faz a avaliação e fecha. Mas, na maioria das vezes, daí são clínicas que têm um ticket médio mais baixo. Clínicas que têm um tempo de compra de 1 semana, 10 dias. E tem clínicas que têm um tempo de compra acima de 40 dias. Então, todos esses dados a gente precisa ter até para poder saber em qual momento que a gente vai colocar a nossa energia. Qual vai ser o fluxo de cadência de mensagens? Que tipo de mensagem que eu vou mandar? Então, não adianta fazer um follow-up vazio, fazer um follow-up sem conexão, fazer um follow-up sem coerência. Por quê? A gente vai gastar uma ficha, né, uma oportunidade de estar atraindo esse paciente, e depois que a gente fez várias tentativas e que a gente errou em todas elas, é muito difícil a gente conseguir converter isso daí. Né? Por isso que o follow-up ele tem que ser estratégico. Antes da gente entrar em contato com esse paciente, a gente tem que entender quem é esse paciente. Né? Muitas clínicas trabalham de que forma? Muitas pessoas, muitas. Tenho aí anos de acompanhamento, muitas clínicas. E como que a gente foi entendendo tudo isso, né? Como que eu cheguei a saber que não adianta fazer de qualquer jeito? Porque eu também já fiz, né? Eu também já errei. Então, a gente tinha o quê? Olha, primeiro dia, o paciente saiu, você vai mandar isso. Segundo dia, é isso. Aí, no 4º dia, é isso. No 5º dia, no 7º dia, no 8º dia. Então, a gente tinha um fluxo de cadência dessas mensagens idênticas. Independente da necessidade do paciente, era tudo igual. Não fazia diferença. Só que, dessa maneira, a gente não tinha retorno. Por quê? Porque não fazia sentido. Né? Um paciente que tem uma dor é diferente do paciente que tem outra dor e do terceiro que tem outra dor. Como é que eu vou mandar tudo igual? Como é que eu vou tratar esses 3 grupos da mesma maneira? Não faz sentido. E aí, como a gente começava a não ter esse resultado, né? Cara, por que a gente não fecha follow-up? Não é possível. A gente tinha uma conversão muito boa de fechamento imediato, aquele paciente que vai, faz a avaliação e fecha. Mas os pacientes que falavam, vou pensar, preciso falar com meu marido, preciso esperar virar cartão, preciso ver se meu filho paga a entrada para mim. Esses pacientes a gente não conseguia fazer voltar. E aí que a gente foi ver, eu fui tentar entender onde é que estava o erro. E aí eu fui sentar, e só a hora que você está lá fazendo mesmo, né? Porque a hora que você está estudando, que você pega e fala, não, é isso, vamos fazer as mensagens todas sequenciais, faz sentido, né? Mas a hora que você pega para realmente fazer e o paciente não te responde, o paciente olha e fala, tipo, não tem nada a ver isso, né? Não é a minha dor essa, então tá óbvio que você está fazendo tudo igual e ele não te responde, e aí, por intuição, você começa a mudar o processo. Por quê? Porque eu, sendo dentista, eu conseguia entender, eu conseguia chegar muito mais rápido na dor dele, e aí você começa a ver que você tem resultado, que você muda uma abordagem, você muda uma mensagem, você manda um material que faça sentido com a dor dele, e aí ele te responde porque ele se identifica com o seu follow-up, aí você fala, opa, tem erro no processo. Vamos redesenhar esse processo.
E aí, redesenhando o processo, a gente vai entendendo que tem que ser tudo individualizado, né? Não adianta eu ter lá um fluxo, uma mensagem, e falar, ó, tudo igual, não. Tem perfil comportamental diferente de cada paciente. Tem paciente que eu posso ser mais agressiva, que eu posso mandar, não, vamos... Não, tem paciente que, calma aí, deixa eu analisar os números, deixa eu entender como que é esse tratamento, quanto tempo eu vou ficar sem mastigar, que tipo de material você vai usar, qual vai ser meu pós-cirúrgico, ou se é um aparelho, quanto tempo eu vou ficar de aparelho, o que eu tenho que fazer depois do aparelho, qual que é o risco. Então, tem paciente que vai precisar entender um pouco melhor, estudar um pouco melhor o tratamento. E a hora que a gente foi percebendo isso, a gente começou a ter muito mais resultados, né? Por quê? Porque como tudo, a gente vai individualizando, né? A gente vai fazer um follow-up que faça sentido para cada paciente. Então, não tem problema se você não tem uma estrutura física que você consiga abordar esse paciente na sua frente para fazer a pergunta certa lá na hora, para poder tentar entender o motivo pelo qual ele não fechou. A gente consegue fazer isso por ligação, a gente consegue fazer isso por áudio, a gente consegue fazer isso por WhatsApp. Não tem problema o meio que a gente vai chegar no paciente, desde que faça sentido, né? E hoje em dia, quando a gente fala de fechamento de ticket médio alto, né, a gente precisa entender que é muito difícil. Quanto maior esse ticket médio, né, mais difícil vai ser desse paciente, fechar na hora. Por quê? A gente está falando, nesse momento, de um paciente que não é indicação, por exemplo. Paciente que não sabe nada de você. Vamos supor que é um paciente que veio de rede social. É um paciente que viu um vídeo teu, ligou a sua SDR de lead, qualificou ele lindamente, porque tem treinamento, ela sabe qualificar o lead, ela sabe elevar o nível de consciência desse paciente para a necessidade da avaliação, o teu índice de comparecimento é maravilhoso e ele compareceu, mas ele não conhece nada da sua clínica. Ele não sabe quem que é o doutor, ele não sabe como que é a entrega, ele não conhece a recepção, ele não conhece a estrutura, ele não conhece nada. Aí chega na avaliação, dá um valor super alto, claro que ele vai precisar pensar, né? Quem aqui não precisaria analisar, conhecer talvez um pouco melhor a clínica, por isso da importância de ter um Instagram, um Google, de ter autoridade em rede social, porque eles vão te pesquisar, a gente pesquisaria também, então a gente não pode nem julgar. Então, é difícil a gente fechar na hora. Agora, se é um ticket médio mais baixo, tudo bem, o paciente vai, fecha, ele já está sabendo que vai ter esse custo e está tudo bem. Tá? Então, quanto maior o ticket médio, tá? Maior a chance desse paciente ir para um follow-up. Tá? Existem vários e vários estudos aí que para você conseguir uma venda alta, você faz de 7 a 8 abordagens com esse paciente, até ele entender, né, a necessidade que comprar a sua ideia. Agora, pensa só, se você faz 7, 8 tentativas sem conexão nenhuma, sem coerência, sem sentido, sem ser assertivo e direto com a dor dele, com a necessidade dele, ou se você faz de 7 a 8 tentativas, sendo super objetivo, indo direto na dor dele, não ficar dando rodeio. Se o problema é esse, a solução é esse. Se o problema é esse, a solução é esse. Se a sua objeção é essa, está aqui, está quebrada a sua objeção. E aí você consegue trazer ele muito mais rápido. Ainda que sejam 8 tentativas, 7 tentativas, será muito mais assertivo, né? Você vai entregar muito mais credibilidade para esse paciente. Então, se a gente está buscando vender, se a tua clínica é uma clínica que vende ticket médio alto, o follow-up, ele é importantíssimo. Por quê? O follow-up, ele vai ser responsável de 40% a 50% do seu faturamento. Então, você pensa só, 40% a 50%. Se você não tem um follow-up efetivo, fica na mesa. É dinheiro em mesa. Então, você tem que ter uma pessoa treinada, uma SDR comercial bem treinada, tá? Para que consiga converter esse
essa avaliação em fechamento de ticket médio alto. Se você tem um ticket médio mais baixo, vai ser muito mais fácil ela converter. Na maioria das vezes, a gente vai conseguir até fazer essa conversão de imediato, tá? Mas ainda assim vai ficar dinheiro na mesa. Então, a gente tem que buscar, né? Entendendo, claro, que nem todos os pacientes vão ser nossos, a gente não vai fechar todos os pacientes, mas a gente tem que tentar e a gente tem que trazer o maior número de pacientes possível para dentro da clínica. Agora, se é um paciente de indicação, aí é muito mais tranquilo. Por quê? Porque é um paciente que já vem indicado. Então, é um paciente que já conhece a sua entrega, já tem boas referências, muitas vezes já sabe mais ou menos o valor, forma de pagamento, já conhece a sua estrutura por foto, porque muito provavelmente já te segue em rede social, porque antes dele ir na tua clínica, ele já deu aquela pesquisadinha básica. É um paciente que até vai para follow-up muitas vezes. Mas a maioria das vezes, se ele for para follow-up, são pacientes que saíram com dúvida da avaliação. Aí eles vão para follow-up para tirar algumas dúvidas bem pontuais e é muito mais fácil da gente reverter esse paciente em fechamento, tá? Por quê? Um dos principais motivos de paciente que não fecha imediato, ticket médio baixo, que tem para follow-up é dúvida. É alguma dúvida durante a avaliação que rapidamente a gente consegue resolver, esclarecer e está tudo certo. Então, gente, os dois tipos de follow-up, o follow-up pós-venda e o follow-up pós-não venda, eles são importantíssimos para compor o seu faturamento. Porque a gente fideliza um paciente, a gente não perde mais ele. Então, é um paciente que está sempre gerando recompra. O que a gente tem que pensar? Todo paciente tem família, né? Então, todo paciente tem pai, mãe, esposa, marido, filho, filha, sobrinho, primo. Por que muitas vezes a gente só atende o paciente? Ele não traz a família dele. Não é estranho? Muitas vezes o filho usa aparelho, a esposa precisa fazer uma harmonização, um clareamento, um tratamento. Por que eles não vão para a clínica? Né? Então, a gente tem que acender uma lanterninha aí, falar, cara, tem alguma coisa errada, reveja o processo, tá? Fidelizem seus pacientes, façam com que eles voltem e tragam mais pessoas e sejam bons indicadores da sua clínica. E tudo isso a gente consegue num processo simples, fácil, que é o follow-up pós-venda. Mas tem que ter uma sequência, tá? Tem que ser feito com muita estratégia. Combinado? E o follow-up pós não venda, que esse a gente vê de milhão aí, é exatamente isso, a gente saber identificar o motivo pelo qual o paciente não fechou o tratamento, trazer ele de volta até a clínica e saber de uma maneira muito assertiva, muito coerente, muito direta, resolver e conseguir quebrar essas objeções e, ainda melhor, usar essa objeção a nosso favor para conseguir fechar esse tratamento. Então, gente, importantíssimo, não deixem de fazer follow-up na clínica de vocês, tá? Não deixem paciente sair da clínica de vocês sem que vocês entendam o motivo pelo qual ele não fechou e tentar trazer eles de volta. Eu tenho certeza que dessa maneira vocês vão aumentar muito o faturamento, vão aumentar muito o fluxo de pacientes, agendamento dentro da clínica, muito o número de entrega e, principalmente, muito o número de indicação. Inclusive porque os pacientes que não fecham dentro da sua clínica, se você fizer uma pesquisa com eles depois de um tempo, você consegue identificar vários pontos falhos que estão acontecendo dentro da sua clínica e muitas vezes a gente nem sabe por quê. Porque a gente está sentada no mocho, atendendo e não consegue olhar todo o processo de perto. Tá bom? Então, se vocês gostaram desse vídeo, se interessou esse assunto, eu tenho certeza que é um assunto muito abrangente, que envolve muitas coisas. Continua aqui com a gente, siga o nosso canal, curtam a página, tudo o que vocês quiserem fazer, porque eu nunca sei o que tem que fazer, ativa sininho, entra aí, se inscreve, mas siga comigo por aqui, porque toda semana a gente está trazendo um assunto diferente, um assunto que desperta
interesse, curiosidade. Sou dentista, estou no mesmo lado que vocês, passei as mesmas dores que vocês, e através dessas dores eu consigo trazer e conseguir enxergar muita solução, né? E é isso que eu trago para vocês aqui no canal. Então, fica com a gente, que a gente vai estar sempre por aqui com vocês também. Até mais, até o próximo vídeo.